homenageia esse professor, que de fato fica assim, rapaz, o cara que tem no currículo ter sido professor da Maria Bethânia, e a Maria Bethânia dizer que o impulso para a poesia dela começou com ele, o cara, assim, pode ter. Às vezes a gente fica naquela de, pô, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Na sala de aula a gente tem muito isso, né? É. O que, que eu estou fazendo aqui? Para quem que eu estou falando? Quem está me ouvindo, né? Onde eu tô semeando? Qual é, onde está a minha semeadura, né? E às vezes é uma pessoa, às vezes é naquela pessoa e a gente nem sabe onde ela está, né? Naquele meio todo. Você mesmo foi um cara que me surpreendeu, assim, que estava lá, você sempre estava lá calado. Aí, na metade para o final do ano, você começou a dizer, opa, eu vou trazer aqui um poema para você. Cara, esse aqui é o Léo, né? Então, é muito interessante quando a gente se permite, ó, tá entrando aí agora, por exemplo, uma figuraça, que, assim, quase sempre estava calada, cara. É a Beatriz, que está aí como Ana Barbosa, sempre estava calada quando estava na aula, mas ela tem um impulso poético fabuloso que só me apresentou no final do ano. A gente fica com aquele, eu quero continuar contigo, vamos continuar aqui, dar os braços, né? E aí, graças a Deus que a gente tem rede social para essas coisas, né? É. Graças a Deus que a gente. Pô, você, assim, já tem quantos anos que a gente, né? Agora eu vou fazer você se sentir um pouquinho mais velho também. Já tem quantos anos, né, que você 14 anos. passou, né? Que eu passei por uma sala de aula, você estava lá. 14 anos? 14 anos. 14 anos. Eu me lembro que você lançou o livro quando eu estava com o bebê, com a minha bebezinha, minha Sim, filha mais velha, a eu Letícia. é, Né? Então, eu já consigo me ligar. O primeiro livro do Léo tem 11 anos. Né? vai fazer. Vai É, fazer 11 anos seu primeiro livro. Não, foi em 12. 2008, Seu 12, primeiro livro vai fazer 12 anos. E eu 12 vou anos, dia fazer 20. 18 anos de sala de aula. Olha, Né? Estou me sentindo mais vivo do que nunca. Apesar de que assim, a vida caleja, né? A sala de aula caleja, a vida escolar é, vai dando na alma da gente muitas cicatrizes, mas não é disso que a gente veio falar aqui. Aliás, até é um pouco, né? Pois em sala de sim, aula. A sim. vida escolar vai trazendo algumas cicatrizes, mas a gente vai aprendendo a compor nosso rugido com elas, né? A Por isso que eu fazer, escrevi. Diga. para fazer alusão a Adela Prado, né? Fazendo desses cacos um vitral, né? Fazendo desses cacos um vitral. Que é uma montagem extremamente complexa, né? Que leva tempo, que leva sensibilidade e que não se constrói da noite para o dia. Eu, pessoalmente, gosto muito de colagem. Às vezes componho alguns poemas fazendo colagem. E é uma coisa que, às vezes, quando eu olho para o tempo, já passaram 3, 4 horas, 5 horas. E, e isso é extremamente difícil de combinar com a vida, né? Com a vida cotidiana, prosaica. É um grande desafio para todo mundo aí que está ouvindo a gente essa questão. Eu acho que seria até uma boa enquete para o pessoal aí se manifestar e a gente interagir com quem está assistindo a gente. Essa pergunta, né? Assim, você consegue conviver, você consegue naturalmente conviver ou harmonizar o seu fazer poético com o seu cotidiano, com as coisas da vida cotidiana, né? Isso é uma boa provocação, que eu gostaria de ouvir as pessoas se manifestarem. É. Mas eu Sabe que eu queria fico... aproveitar. Diga. Pode falar.
Não, eu queria recitar um poema. Eu tô criando coragem, cara. Então, Eu é tô aquele curando seu? minha asma. É o seu? É um poema meu, intitulado Sublimações da Voz. Eu acho que eu nunca recitei esse poema para ninguém. Então eu tô curando aqui minha asma. Sublimações da Voz. Ser sereia quem canta e tonteia. Ser cereja que adoça. Ou ser brotoeja. Ser a cama ou ser o esgoto. Para ter voz, vale tudo. Porque voz é o que fica quando se vai. Calar? Quem é o que se cala? Que ser sem voz sabe-se bala? Que bala se sabe se não estoura no revólver? Ser o estouro, o estrondo, estando extra, buscando êxtase em silêncio de pólvoras. Nessas horas, sou quase mito. Êxtase em silêncio de pólvora. Ah, que imagem, né? O Rodrigo é uma coisa que você... um dia desses, e as aliterações também, né? Que você vai construindo aí, e ser cereja, né? Muito bom, muito bom. Aí a gente fica Valeu. escutando os teus poemas e eu tenho certeza que Ana, que é a Beatriz, né? Compartilha do que eu estou pensando agora. Aí dá vontade de pegar esse professor com o qual eu dialogo e colocar de castigo. Dizer, por favor, né? Por favor, né? Ou fazer um minuto de silêncio para deixar que a poesia reverbere um pouco mais. É, até é uma falta de respeito continuar depois, né? Mas olha, semana passada, Plínio, estava dando aula de instituição e eu estava lendo um poema do Augusto dos Anjos, que é o morcego, né? Ele compara o morcego à consciência, consciência morcego. A consciência E, humana é este morcego. e também havia uma questão do Enem que falava sobre fazer uma intertextualidade, né? Acho que você certamente conhece essa questão, você se lembra. Era o poema do Drummond, um poema, uma música do Chico Buarque e um poema da Adela Prado, em que nos três havia a imagem do anjo. Né? E aí a resposta era reiteração de imagens, né, dessa intertextualidade. E aí eu disse, gente, imagem não é necessariamente aquilo, a figura, como a gente às vezes concebe aí de uma figurinha, né, uma imagem aqui, a imagem do livro, tal, né, não. Imagem, aí eu me utilizei um pouco de uma lembrança perseverante em mim, né, que é quando você valorizou um poema que eu escrevi, que está no Lembrança Perseverante, que se intitula Precipício Lacrimal. E foi a primeira vez que eu escutei uma pessoa falando assim, nossa, que imagem. Aí eu fiquei pensando, imagem, que imagem. Aí eu fiquei pensando literalmente em algo imagético, assim, como se fosse o precipício da lágrima, a lágrima caindo de maneira, quase como Precipício um feixe lacrimal. de luz ecoando, assim, né? Caramba, imagem, assim, acho que bacana isso aí, né? E aí eu sei decorar desse poema, viu? Ah, então eu já estava procurando ele ali. Esse lacrimal, do Lembrança Perseverante. Amor, se tens amor que por mim clareias, ora, que seja fogoso como lareira, sentir-me-ei com calor. Amo como eu, não amo como alheio, insanável deleite pelo leito, coisificando coisas fabulosas. Ponho meu olhar em foco, e a cada cegueira me sufoco. Coração tanto perto quanto longe,
transcende ao precipício lacrimal. Fabuloso, fabuloso. A imagem, ela já é espetacular, né? E aí você provoca com, né, você provoca com essa concepção de amor, e você também é um cara que sabe fazer como ninguém belíssimas brincadeiras sonoras, né? Insanável deleite pelo leito, né? São algumas coisas fabulosas que você realmente foi me ensinando a fazer também, porque isso é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa valorizar. Olha, 18 anos de sala de aula, eu estou fazendo doutorado em letras, e eu vou confessar uma coisa muito séria aqui. A gente, às vezes, entra mudo numa sala de aula. Às vezes a gente entra mudo num poema. São inúmeros os poemas que eu levei para a sala de aula, que eu abordei em sala de aula, assim, sem saber para onde eu ia. Eu simplesmente entreguei. Gente, vamos ler esse poema aqui. E olha, foram algumas das vezes que eu mais aprendi sobre poesia. Você citou Cecília Meirelles, foi uma dessas poetisas que virou minha cabeça só depois que eu levei para a sala de aula. Cecília foi uma, Adélia Prado não foi tanto, mas, cara, tem um cara, por exemplo, o Camões foi um cara que Camões das tuas... eu só andei porque eu estava lendo em sala de aula, sabe? E quanto eu andei, sabe? Lendo Camões. Então, é um convite para as pessoas, porque eu acho que muita gente muito professor, inclusive, eu acho que não se permite a esse tipo de vivência, não. Tem gente que precisa ter chão, que precisa pisar com os dois pés muito centrado, né? Para poder fazer alguma coisa. Às vezes precisa realmente da resposta que o livro dá para poder caminhar uma determinada interpretação de um texto, né? E às vezes isso empobrece. O rico, o mágico da vivência, o mágico da poesia é exatamente um instante. O momento mais bonito de uma aula. Eu queria que você me confirmasse aí, que quem estiver assistindo a gente, me diga se eu estou errado. O momento mais bonito de uma aula é quando um aluno ou aluna diz assim: para mim, esse é tudo. Ou quando ele fala assim, né, que é referente a esse né, esse assombro, né? Caramba, professor, olha, eu não gosto muito de literatura, mas o senhor leu esse texto agora, eu passei a gostar. Ela fez tudo sentido para mim, professor. Eu tô tendo essa experiência, né, mais recente agora, relendo, redescobrindo a Clarice Lispector. E aí ela tem umas imagens incríveis, né? Eu peguei um conto, Uma Esperança, e eu fiz uma análise. Eu li muita coisa. Você sabe que a gente lê muito de crítica, lê análise, há várias abordagens, né, várias perspectivas da psicanálise, da semiótica, há várias abordagens, do foco narrativo, há várias maneiras, né, questões de espaço, relação com o grotesco, e várias maneiras de abordar o texto literário. Mas eu disse a ele, gente, eu li algumas coisas, mas não tem quase nada na internet falando desse conto aqui. Foi quase... foram cerca de uns 30 minutos, pelo menos, falando desse conto.
Nossa, professor, eu não havia me atentado para o quanto que um texto curto, relativamente simples, bobinho, que eu li e disse, bonito, legal, né? Ela comparar a esperança inseto com a esperança, vamos dizer assim, sentimento, né? Sensação, né? Vislumbre. Mas depois que você falou isso tudo, eu nunca mais vou ler esse texto da mesma maneira. Pronto, valeu. Ali você ganhou o dia, ganhou a semana, ganhou o seu salário, foi literalmente pago. E ele valeu cada centavo, né? É realmente uma experiência que, assim, se todo professor tiver uma vez por dia, É é o combustível. felicidade plena, é o combustível. Eu Agora você digo, usa uma palavra boa, combustível. eu digo que a docência, né? Ser professor é algo que me consome, mas não me esgota. Tá vendo, gente? Essa questão do poeta perceber as oposições, eu não tinha percebido essa oposição. Olha aí, que maravilhoso. Me consome, mas não me esgota. Caraca, velho, muito massa. Que é o dia a dia. Ganhei a visão. Ganhei a visão, adorei. Eu tô renovado já renovado. Olha, eu gostaria de ler um poema. Eu já te apresentei esse poema, porque você sabe que eu gosto muito de falar de silêncio. E uma das maneiras de trabalhar poesia em sala de aula, eu faço isso não só com a poesia, mas com a redação, como eu trabalho com redação. Eu trabalho por eixo temático. Então, por exemplo, com redação eu pego o tema saúde. Tanto, o que pode ser explorado de saúde? A precariedade do sistema de saúde brasileiro, as doenças sexualmente transmissíveis, há um leque aí de temas que poderíamos atravessar para falar de saúde mental, enfim, várias coisas, né? E aí, quando eu trabalho a poesia, eu trabalho pensando o silêncio na poesia, o amor, poemas de várias épocas, né? Que é uma proposta semelhante, Plínio, a Regina Zilberman, no livro, não vou lembrar agora o nome do livro, está lá em cima, mas é Ensino de Literatura, se não for da memória, Ensino de Literatura. É uma proposta da década de 80, que ela já avisava trabalhar por estes temáticos, para quebrar um pouco aquela estrutura bem tradicional, né, de romantismo, parnasianismo, né, modernismo, que às vezes o aluno não está preparado, por exemplo, o aluno do primeiro ano de ensino médio, convenhamos, nem sempre, e é um desafio, enquanto professor, apresentar poemas arcaicos, vamos dizer assim, na linguagem que muitas vezes não ser acessível, aquela coisa muito bucólica, né, o arcadismo, o barroco, né, às vezes torna difícil para a gente encantar o aluno com esses poemas. É possível, claro, né? É possível com análise, né? Com muita sensibilidade, mas eu a meu ver, né? Você pode evidentemente discordar, eu acho mais difícil trabalhar um poema do arcadismo, do barroco, do que um poema do modernismo. É uma questão de linguagem, né? E o modernismo tem a ludicidade, o poema piada, né? A linguagem mais próxima do século XXI também, né? Eu vejo que tudo é uma questão de valorizar a diversidade, né? Quando eu gosto muito de pregar a questão do ecletismo, e acho que a gente tem que promover o máximo de variação possível, então a gente não pode se fechar. Esse é o outro grande desafio, porque na medida em que os gêneros eles se proliferaram muito no ensino de língua portuguesa, fica o desafio de trazer a poesia como um gênero que tem essa diversidade, que ele já perdeu um grande espaço para outras leituras também, e aí você, além de garantir esse espaço, que, como eu falei, muitos professores têm as suas inseguranças, você garantir esse espaço e promover diversidade
de leituras, né? Então, é realmente necessário fazer uma desconstrução, mas colocando ela sempre nesse lugar que ela merece estar, né? E com isso eu não estou querendo Não é dizer fácil, né? que o professor, por achar mais difícil, né, como foi um certo, uma coisa que eu estou explicitando aqui, né, com isso não quer dizer que eu vou abrir mão de trabalhar porque eu considero mais difícil. É isso que eu estou dizendo, deixar por exemplo, tratar um Machado de Assis, levar um Machado de Assis para a sala porque eu acho que o aluno não vai entender. Com certeza. Muita gente me criticou porque eu fiz o trabalho com a Clarice Lispector, porque de vez em quando a gente leva o Machado de Assis. Eu acho que não é quem, mas como, né? Como a gente leva. Sim, eu deixo ler o poema, a gente está quase caminhando aqui para o final. Tô vendo aqui a hora. Quantos minutos que a gente tem? Nós temos mais ou menos uns 4 minutos. Que Vou a ler gente tem que rapidinho aqui. fazer? Vamos É um lá. crime, né? Mas olha, poema preso. Muitas da Viviane Mosé. Poema preso. Muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas. Poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema. Pessoas às vezes adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Tempo endurecido é tumor. Espetacular. Mais uma oposição. Ou um conjunto de oposições. E volta para aquele aspecto que eu estava falando sobre a questão da cura, né? A questão do encarar a si mesmo, do curar a si, e que é, no final das contas, encarar a poesia também como um processo terapêutico. Eu acho que a gente Sim. não pode desconectar. Inclusive, às vezes eu vejo nas outras ciências humanas, nas outras áreas das ciências humanas, se desenvolver toda uma série de estudos sobre poética que eu não vejo se desenvolver na letras, sabe? Eu me lembro que eu participei de um seminário uma vez, intitulado Poéticas da Vida, e não tinha ninguém de letras nesse seminário. Seminário da UFPB, acho que era em 2007, e não tinha ninguém de letras. Era um seminário muito do pessoal de psicologia, de pedagogia, sabe? Puxando a questão da holística, do conhecimento holístico. Então, assim, a poesia tem esse poder, cara, tem esse aspecto terapêutico. Eu fiquei entre recitar um poema meu aqui, já nesse final, ou recitar um outro, de outro poeta, mas como você falou em questão de aprisionamentos, eu acho que eu vou encerrar minha participação de poesia aqui, desde já agradecendo todo mundo que assistiu a gente, algumas pessoas muito queridas, né, que faz tempo que a gente não vê, e desde já eu vou agradecendo com um saudoso, um caloroso abraço, e eu estou realmente muito feliz de ter tido esse momento aqui com vocês. Eu queria terminar minha participação aqui recitando um poema muito conhecido, mas que vale muito a pena, de Mário Quintana. Sim. E não tem jeito, você falou de aprisionamento, eu vou falar de libertação. Imagino, Os parceiro. poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo
como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles estava em ti. A sintonia é tão grande que eu havia selecionado esse poema. E quando eu li antes da live, eu lembrei de ti. Porque você descobriu a poesia, você encanta, alimenta todo mundo com suas palavras. E eu me senti muito abastecido, a gasolina aí de compartilhar desse momento, esse combustível que é essa amizade da gente longínqua, Então, viva, e eu quero participar dessa live aí, vou assistir a live comemorativa dos 40 anos do professor Plínio. E vamos dar voz a Leão, que já se curou da asma. Tá curando, tá? Asma que seja um rugido, É o rugido entalado. Sim. Plínio, muito obrigado a todos que ficaram até o final. Foi um prazer. Tudo bom, meu amigo. Se cuide, manda um abraço para todo mundo aí, tá? E é isso. Valeu, gente. Vamos ficar na paz. Todo mundo com saúde aí. Se cuidem e vamos ler poesia. Vamos isso aí. ler, mas vamos recitar poesia, né? Vamos dar voz à poesia. Muito obrigado. E nos permitir, Deixar que a poesia corra na gente. Um abraço, gente.